Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Play Podcast, nosso quarto episódio, quarto convidado. Pela primeira vez não é um palmeirense, isso vai acontecer aqui também no canal. Então eu quero primeiramente agradecer a sua presença, pedir para você se inscrever no canal. Se você puder divulgar o nosso trabalho, nós vamos ficar muito felizes. Vamos trazer vários convidados aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje esse cara muito especial, eu que sou um admirador do trabalho dele, já acompanho há no mínimo 18 anos. E lembrando que você também nos encontra em todas as redes sociais e também nas plataformas de áudio, como na Deezer, no Spotify. Então você vai conseguir achar o Play Podcast em todos os lugares. E vamos lá, meu amigo DJ Vadão comigo mais uma vez, tudo um bem? prazer. Apareceu a Margarida? No último não deu para aparecer. Né? Tá certo, mas tudo bem, tá valendo. Bom, percalços da vida. Percalços da vida. Queria agradecer a nossos apoios, né, nossos patrocínios aí, que é o Bar Moca, o bar mais icônico lá do bairro, comida de boteco da melhor qualidade, a cerveja mais gelada do pedaço. Temos também o Mr. Austin para você que gosta aí de carnes nobres, cortes diferenciados também. É só atravessar a rua, tá? Tudo lá na Moca, na rua Dr. João Batista de Lacerda. Procura lá o Tobias, o homem da camiseta preta, que ele vai te receber sempre muito bem. Fala que você assiste o Play Podcast e vai ganhar aquele desconto especial, tá bom? Hoje também temos o nosso amigo aí, o Bondioli da Sublimação, ele que faz essas canecas personalizadas pra gente aqui. A gente dá também para os convidados. E também hoje, chegando aí de primeira mão, junto com a gente, um cara que sempre nos apoiou nas grandes festas que a gente faz aí da Toco, que é a São Paulo Etiquetas, né? Um grande abraço aí pro Marco Cabrini, que está sempre com a gente aí, nos apoiando em tudo que a gente tem feito, tá bom? Então esses aí são os nossos apoios. Agora vamos falar do nosso convidado, né? Só um último detalhe, se você quiser ser um parceiro nosso aqui, apoiar o nosso projeto, aqui na descrição tem tudo escrito para você entrar em contato com a gente, para você ser um parceiro aqui do Play Podcast, vem fazer o podcast com a gente. E vai ter novidades em breve. Vocês que estão acompanhando podem vir aqui. Fiquem ligados que vocês vão gostar. É isso aí, vão acompanhar aqui, sentar na mesa com a gente aí. Bom, nosso convidado, falando de sentar em mesa, né? Pela primeira vez nessa mesa, senta um cara que não é palmeirense, hein? Será que não? Não é. Certeza que não é. Certeza que não é. Falando do Sombra, meu amigo Wilton Malta, da Rádio Energia 97, prazer receber você aqui. Você que é o âncora lá daquele programa maluco que as pessoas ficam ouvindo, parece que estão no boteco, né? Discutindo sobre futebol. E acho que isso aí foi uma fórmula que revolucionou o rádio, né? A forma de você ouvir futebol, falar sobre esportes. Muito obrigado pela sua presença e estamos juntos. Legal, Júlio, Vadão, obrigado a vocês que estão aqui com a gente. Legal tá aqui, né? Play Podcast, esporte e música. É meio minha vida, né? Esporte e música, né? Exatamente. A gente tem escolhido meio a dedo pessoas assim que possam vir, porque justamente o Domênico é a mesma coisa. Exato. Entendeu? E você agora também. Na verdade, eu sempre conheci o Sombra, conheço o Sombra já há muitos anos, eu nunca soube que ele era São Paulino. Fiquei sabendo na medida que começou o Estádio 97. Que eu te conheço desde a época da carrocinha de hot dog, né, Vadão? Não, esse papo a gente vai ter que deixar para um outro podcast. Valeu, muito obrigado. Vamos encerrar o programa de hoje. Esse daí vai ficar para os bastidores, nos cortes, vai ser um corte. Eu conheço você, acredito que desde 88, né? 88, 89, da época da Jovem Pan, né? Que você fazia promoção. E eu me lembro muito bem, uma vez no ginásio de Ibirapuera, no show do Technotronic, e a gente estava colocando os banners do DMC, você colocando outros da Jovem Pan e tal, então... E até o Valtinho Bernaca, você colocou um banner, tirou o nosso, colocou o da Jovem Pan, o Valtinho falou, não, vamos pôr de novo, lá tiro dele, vamos pôr o nosso. Pô, isso eu não lembro, eu fiz isso? Fez. Normal, acho que eu fiz mesmo. Normal, então. E então foi isso aí, depois disso uma amizade boa aí surgiu, as grandes rádios que você participou, que a gente também chegou a fazer programa, né? Pô, aquele show foi um mico danado, meu. Oi? Aquele show foi um mico danado. Do Technotronic, você achou? Opa, conte detalhes, por que foi um mico? Putz, cara, porque eu lembro que nessa época aí, passado o show, eu tinha que gravar material com os ouvintes, galera, porque o ginásio tava cheio. Sim. Mas, bicho, tem muita coisa de dance music, assim, que no ao vivo... Não vai, né? Não vai. Tem uma galera brava lá, viu? Tinha uma galera brava. Entrevistar, e aí, não sei o que lá, pra Jovem Pan. Pô, que merda de show. Puta que pariu. Vai ser trazendo essa porcaria. A galera espera um show tocado. É playback, né? Ali tudo era playback, né? Então, mas continua sendo até hoje, né? E o pessoal continua sendo enganado. Tem que abortar o negócio de ficar entrevistando o pessoal na saída. Parou? Na verdade mudou. Agora as pessoas postam no dia seguinte o que elas acharam, né? Agora através das redes sociais. Naquela época você dava o microfone era para as na pessoas, hora. Era na hora.
Agora tem a rede social que você pode apagar, né? Agora o que o cara falou na hora, você não tinha como cortar, não né? Tinha, não tinha como jeito, cortar. Né? Mas então é isso. Depois o Sombra veio para várias rádios aí. Hoje está coordenando com muito talento aí a Rádio Energia 97. E o estádio é de 89 ou 90? Não. Perdão, 99. 99 ou 2000? 99. Fevereiro, né? De 99. Fevereiro de 99. Isso. Eu me lembro que 2000 tinha certeza, porque eu tocava uma época em Taubaté, e eu voltando, e foi o dia que o Corinthians ganhou aquele Mundial lá, torneio de verão lá, e do Vasco. E eu voltando na Dutra e com todo o pessoal, né, da torcida do Corinthians voltando também. E quando eu estava indo para lá, eu estava ouvindo a narração, entendeu? Que era o pessoal antigo que fazia parte do... Então, 2000 tinha certeza, só não sabia se era em 99, mas foi em 99 que começou. Foi em 99, exatamente. Foi em 99 bacana, que a gente fez. Então fazem 24 anos que o Estádio 97 estreou na rádio, né? Cara, 24 anos. Nossa, porque 99... 24 muito anos. tempo, hein, cara? E não tá com cara, e espero que não, porque o seu programa é espetacular, de que vai aí passar 30, tranquilamente. Né? Ah, eu acho que, cara, assim, a gente não tem como prever, né, as coisas, né? Mas, pô, se você levar em conta a vontade da rádio, a vontade de quem trabalha lá, não tem por que não passar 30, 40. Sim. E a vantagem da Energia 97... Se a gente estiver vivo... A vantagem da Energia 97 é que o dono abraça tudo isso, né? Você não é um grupo de emissoras que você depende de um superintendente, que amanhã ele pode acordar com um mau humor, entendeu? E vamos mudar toda a nossa programação. É diferente. Perdeu dinheiro na bolsa, exatamente. Louco, então é uma coisa né? completamente diferente que acontece na 97, porque o Zé Antônio abraça tudo isso. Ele abraça mesmo não gostando, né? Exatamente, ele abraça mesmo não gostando. Ele odeia futebol. Eita, o Domênico odeia falou, flashback também, né? Odeia flashback e odeia futebol. São os As dois duas coisas que mais rádio. não retornam pra rádio, ele odeia. Mas ele abraça porque contraditório, ele sabe que né? Contraditório, mas ele é um cara inteligente e aceita porque ele sabe que exatamente. O retorno é bem positivo. Né? E o que eu percebo lá na rádio também é que todo mundo que trabalha lá, se trabalhar direito, tem longevidade por lá, né? Todo mundo que tá lá tá há muitos anos. Você vê, o Silvio Ribeiro, que faz Energia na Veia, ele entrou em 95. Começo 95. De 95. Que eu entrei em dezembro de 94. O Silvio foi começo de 95. O Domênico foi no fim de 99. Né? Isso só para dar uns exemplos, sim. Cara. Pagani, a Alessandra, a gente trabalha lá há muito tempo. Também, a Ale desde 90, né? O Jimmy também. O Jimmy, ele saiu, voltou. Também, se somar aí, talvez... Os dois períodos deve dar uns 20 anos, talvez. Mônica também foi, voltou. Mônica foi, voltou. Então é o que eu falo, é uma rádio que se você trabalhar direitinho, cara, você tem vida longa por lá, né? Então, sim. Vários profissionais com mais de 20 anos, né? Sim, isso mostra que tem uma longevidade para quem realmente tem... Bom, a gente vai falar muito da rádio, vai falar de música, vai falar de futebol, mas eu queria começar aqui, vamos dar uma invertida na parada. Eu queria falar sobre a festa que vai acontecer agora no dia 12, uma festa nova que você criou junto com a Lê, lá da Audi. E tem tudo para ser um grande sucesso, porque vai ser um pouco diferente de tudo que a gente tem visto aí das festas de flashback, né? Então eu quero que você conte pra gente aí o que vocês estão bolando aí, o que vocês estão planejando. Então, a Experiência 80... foi uma ideia da gente... Lógico, a gente já faz o Energia na Veia, que abrange desde música que toca dos anos 70, 80, 90, até um pouquinho de 2000. Aquele restinho que se salva dos anos 2000, sim. Né? Aquelas que... Aquelas 5 ou 6. Aquelas 5 ou 6 dos anos 2000 que se salvam, né? Mas, os anos 80, eles são muito ricos, né? Sim. E você, de repente... diluir os anos 80 numa festa onde tem todas as eras, é legal, porque a Veia é um sucesso, é bacana. Mas a Veia, ela tem uma cultura do baile. Ela nasceu da música do bailinho, da festa. Do DJ, daquela coisa, DJ, aquele etc. conceito, né? E a ideia do Experiência 80 é que a gente possa trabalhar não só a música, os hábitos, os costumes, os comportamentos da época. E não necessariamente você só tocar música de baile. Entendeu? Não precisa ter uma música como a gente conversava, né, Vadão? Com o Cadico, você e o Domênico, que... Vadão, Cadico e Domênico vão ser os DJs da festa.
né? Necessariamente você não precisa ter lá, tem que bater BPM com BPM, fazer mixagem, break, etc e tal. Não, cara, é festa, cara. É festa. O que importa é que uma música atrás da outra tem que ser legal e o povo tem que curtir. Sim. Mas não ter necessidade da técnica, do BPM, etc. Então os DJs, no caso vocês, foram escolhidos não só porque tem técnica, mas também porque tem repertório, viveram, conhecem tudo que fez sucesso, né? Legal. E vai ter o Rodrigo Teaser também, né? O show do Rodrigo Teaser às 11h30 da noite. Então a festa começa às 8 da noite. Tá. E o Teaser se apresenta às 11h30. E aí, por exemplo, você tem o Teaser, é um show bacana. E nada mais simbólico que anos 80 do que Michael Jackson, né, cara? Claro. Nossa Senhora. Nada mais anos 80, né? Tudo bem, começou nos anos 70, teve sucesso nos 90. Mas os anos 80 que foi o auge da carreira dele. Foi o auge, né? Pô, foi o auge. Desde do álbum Thriller, depois lá o Bad. Cara, que foi um absurdo. Qual artista que consegue fazer todas as músicas de um disco serem tocadas? Não, é um fenômeno, né, cara? Isso aí não tem como... E o Teaser é maravilhoso. Aliás, vai estar aqui a semana que vem, já confirmou. Vai estar sentado aí onde você está agora. Rodrigo Teaser a semana que vem, não percam. Olha o spoiler. Pessoal que tiver oportunidade de assistir, tem que ir. O Teaser, ele é um cara tão bom que eu falo o seguinte, que às vezes você fala, mas é um brasileiro que faz o cover do Michael Jackson, faz o tributo ao Michael Jackson. Pode ser que as pessoas falem assim, mas será que é bom? Porque é brasileiro, que essas coisas legais, sensacionais, você costuma assistir quando viaja para Las Vegas, você vai para o exterior, você fala, cara, olha isso, que coisa, é gringo o negócio. O Teaser tem uma qualidade, um talento digno de estar em Las Vegas. É digno de estar em Las Vegas. Por que Las Vegas? Porque é onde tem os grandes shows, né? Sim. Aqueles nível de entretenimento, né? Nível de entretenimento. 24 horas. É fantástico, cara. Não tem nada igual em termos de fazer um tributo a um grande artista como o Rodrigo Teaser. Tem nada igual. E agora ele está cantando também, né? Mas ele já tinha feito um evento pra gente onde ele cantava. Ah, é? Já. O que é um negócio assim... Não era um playback. E o que é para ele, assim, é uma coisa muito difícil, né? Porque ele sai de uma zona de conforto, onde ele era um dublador do Michael Jackson, um dançarino, ele fazia isso com uma perfeição incrível. E o cara entrar pro lance de cantar também... Sai da zona de conforto, né? Saiu da zona de conforto dele e, pelo jeito, tá fazendo muito bem feito. Eu não vi ainda ele cantando, mas o cara é peitudo, hein? Que o cara sair de uma zona de conforto, onde ele já era o cara considerado top dentro daquilo que ele fazia. Não, agora eu vou resolver cantar. E ele não vai imitar qualquer um. Não vai imitar o Homem da Caneta Azul. Ele vai imitar o Michael Jackson, velho. Com todo respeito, mas a responsabilidade é uma responsa gigantesca. E a guitarrista do Michael estava fazendo tour com ele. Você vê. Para vocês entenderem o nível do Teaser. A guitarrista, aquela loira lá, sim. fez aí há 2 meses um evento com ele, um show no Tóquio Marine. Que legal. Nossa. Bom, para você ver o nível do cara, né? Então, vai estar com a gente lá na áudio, então. Conta pra gente aí, o cara que quiser o ingressinho, ticket Isso 360. Mesmo que eu ia perguntar. Que dia, horário, o evento tudo. É Experiência 80, canal de vendas ticket360.com.br. Lá você bota Experiência 80, você já cai no link lá direto, né? O evento dia 12, sábado. Já vimos a previsão do tempo, é de tempo bom. Amém. E por que a gente quer tanto tempo bom? Porque chove dentro da casa? Não chove dentro da casa. Mas assim, a gente vai ter muita atividade externa. Então, a gente vai ter lá um spoilerzinho, né? Tem uma área externa que vai ter lá uma exibição de carros antigos só dos anos 80. Que bacana. E meio que simulando um drive-in. Com tela, passando os filmes dos anos 80, pipoca, sabe? E aí vai ter mais uns outros 2 automóveis também na área externa, que aí eu já não vou contar. Eu já sei quais são, mas também vamos guardar o segredo aqui. Exato, né? Que é coisa mais instagramável impossível. Com certeza. Né? É uma coisa fantástica mesmo. E chuva estraga, né? Não. Muda o clima, né? Muda o clima. Você vai nessa festa, Júlio? Que dia? 12 agora? Isso eu pergunto. 12 agora de agora. sábado. Sábado agora não. Esse eu vou.
Você pode anotar meu nome aí. É que o Júlio é dos anos 2000, né? É. Garotão. Que é garoto Bob Sinclair? É, o garoto Bob Sinclair. É? Não, mas eu vou. Eu gosto muito de muitas músicas dos anos 80, 70, porque minha mãe ama, né? Então minha leva sua mãe mãe. Então você pode levar sua mãe, tá convidada. Então eu cresci ouvindo bastante, né? Então, assim, tenho um apreço grande por bastante. Quando você ouve as músicas, você já tem um recallzinho ali, né? Tenho. Não chegou a Mas fala a verdade. O que é mais legal? As da sua geração ou as velhas? Qual é o seu feeling? Não, as mais velhas são melhores, cara. Não tem jeito. Eu acho que é assim... Não existe comparação. Não é por ser velho. Não. E não é porque não tem a qualidade, mas comparando, é muito melhor. É a mesma coisa que você comparar o futebol hoje com o futebol jogado nos anos 90, nos anos 80. E aí, o que vocês acham? Depende, aí vai depender muito. Se for falar de Palmeiras, é melhor o de hoje, hein? Mas... Porque o dos anos 80, meu Deus do céu. Mas de 70 não, os anos 90 também não jogava mais bola, Só por Deus, hein? Então acho que eu prefiro as mais antigas também. Mas hoje eu estava até conversando com uma pessoa que é muito curioso. Estava conversando com o Gino Martini. Tá. Gino Gino Martini, para quem não sabe, é o guitarrista do Double U, tá bom? Isso. É isso aí. E pai do Bruno Martini. Pai do Bruno Martini, um dos DJs aí de música eletrônica mais conceituados do planeta. Isso, ótimo produtor também. Sim. Né? Cara, acho que nunca vi tanto estádio cheio como hoje, nem nos anos 70, nem nos 80. Você acha? Eu acho. É porque os públicos eram maiores, mas a gente tem que ver... Se você pega a média de público de um Brasileirão dos anos 80 e pega a média de público de hoje... Tá. Eu não cheguei a ver, mas se eu não me engano, minha percepção é de que hoje tem mais público presente nos estádios. Não, acredito que por esse quesito de média de público, talvez sim. Sim. Realmente. É que eu sou da época... Agora, o prazer do jogo é outro. O prazer do jogo é outro. A arquibancada é diferente, era Sim. completamente... Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, porque se era de torcida organizada, você vai contar um pouquinho como é que era na tua época. E o Sombra, acho que era da Dragões da Real, né? Era. A Dragões da Real é perto da minha casa, a quadra deles ali. Ah, é? É, pertinho da minha Já casa. te viram lá, né? Oi? Já te viram na Dragões. Eu já fui lá uma vez. Né? Eu já fui lá na Dragões uma vez. Com a camisa, tudo. Não. Eu já ia fazer a piada, eu fui na Dragões, eu já ia zoar já. Eu fui na Dragões conhecer o espaço porque eu queria fazer uma festa lá, entendeu? Acabou que não deu certo, mas o espaço é muito legal. É uma escola de samba, eu passo muito em frente ali e eu percebo que é uma escola de samba muito familiar. Não é aqui na Marginal? É na Marginal. É uma escola de samba muito familiar. Você vê muita família lá, entendeu? Os pais com os filhos e tal. Então é um ambiente realmente que é legal de você frequentar. E até pensei em fazer alguma festa lá, mas não rolou. Mas o espaço é bom e é isso aí. Bacana. Agora, deixa eu te falar. Bom, agora a gente volta, né? Dá o rewind, né? E volta lá para trás. Agora, como é que você começou no rádio? Como é que tudo começou aí? Como é que o Wilton Malta virou Sombra? Conta pra gente aí como é que foi essa... Então, as rádios que você trabalhou até chegar na 97. Eu era estudante. Né? Eu era estudante. E... Só que aí, cara, quando foi lá pelos anos 84, 85, eu comecei a ter síndrome do pânico. Que Sério? Na época, juro por Deus. Naquela época? Naquela época. Mas não tinha esse nome, né? Não existia conhecimento tinha disso. Nomenclatura Tá. Era uma ansiedade extrema, cara. Ficava mal, muito mal. Muito mal. E estudando, indo bem. O meu problema não era estudar. Mas, cara, não sei se pelo nível de cobrança em cima de mim mesmo, grau de ansiedade, você começa a chegar num ponto em que você tem que tomar decisões sobre o que você vai querer da vida. Então, acho que isso me trouxe uma série de complicações psicológicas. Tá. De tal maneira que chegou no começo de 86, eu não conseguia mais sair de casa. Não conseguia. E era meu 3º ano do 2º grau. Tá. Eu não conseguia sair de casa. Quem teve síndrome do pânico sabe do que eu tô dizendo. É uma coisa assim meio fora do normal. Você lembra como é que era o termo que se usava para aquela época ou não? Não tinha um era uma termo, ansiedade cara. Ansiedade demais. extrema. Tá. Putz, fiz todo tipo de exame, cara. Sabe? Tomografia, etc e tal. Louco. É uma coisa psicológica. Uma coisa psicológica. Você não vai achar uma raiz ali, né? Isso daqui. Você tem que ter uma coisa interna na sua cabeça. Né? E aí, foi complicado, né? 3º ano do 2º grau, meu. Momento ruim, você né? tem que romper, assim,
uma história que tá bacana, né? De você, de repente, você tá lá estudando e da noite pro dia você não tem mais a escola, os colegas, você não tem mais nada. Você só tem o quê? A segurança da sua casa, da família, remédio e psiquiatra. Nossa, eu não sabia disso. Você tinha vergonha, Sombra, disso? Você sentia que você não poderia... Nossa, se as pessoas me verem nesse estado, vai ser um negócio... Terrível. Aí vai piorando, né? E eu acho que o fato de você imaginar que você possa gerar um ambiente de desconforto piora ainda mais a situação. Sim, sem dúvida. Né? Então, se você achar que você vai ter um problema lá na frente, você vai começar a sentir o problema por antecipação. Sim. E isso é o pior da síndrome do pânico. Isso é o pior. Então, eu tive que reaprender a viver. Só que enquanto eu ainda era estudante, desde os anos 80, 81, 82, 83 em diante, quando eu tinha 11, 12 anos, eu tinha muito... Puta, eu adorava ouvir música. Adorava. Adorava futebol. Já. E música. Futebol como qualquer um gosta, né? Tanto que cheguei a ser da torcida organizada, da Dragões, ia muito em jogo, né? E música. Que eu ficava ouvindo rádio. Se eu não estava estudando, eu era responsável. Caxias. Eu era responsável. Mas todo o período que eu poderia estar ouvindo rádio, eu estava ouvindo rádio. E gravando tudo que você imaginasse. E aquela época, fitinha, de 82, fita cassete. Que De 82 em diante. Pan, Isso. Antena 1, Jovem Pan, Rádio Era as rádios que eu mais gostava na época. Jovem Pan e Antena 1. Mais Antena 1, depois a Jovem Pan, depois a Antena 1 deu uma mudada e tal. Mas as rádios que eu achava mais legais. Tá. Né? A cidade era mais popzona, né? Não sei, não simpatizava muito, mas... Também nunca fui muito fã da Rádio Cidade, não. Mas ok, mas era legal. Era uma puta rádio audiência, ouvida, puta audiência, absurda. Isso eu não tenho o que falar. Aí chegou lá, 85, 86. Acabou? O mundo acabou. O mundo acabou. Pra mim, assim, o mundo tinha acabado ali, né? E quando você tá nisso, cara, você acha que você não vai sair dessa. Mas eu digo pra você, você que tá com isso, você vai sair disso. Vai sair. Não se sinta suscetível a pensamentos malignos e tal, porque você vai sair disso aí, tá? Vai, garanto que vai. E às vezes até conversando com muita gente que já teve, tem, até porque a gente faz o Estádio 97, eu já falei no Estádio 97 a respeito disso. Tem gente que manda e-mail e tal, eu falei, não, olha, até pra mostrar que, cara, tá nublado, mas o sol tá ali. Daqui a pouco, a nuvem de um jeito ou de outro vai sair. Bom, mas eu gostava de música, então meu mundo se reduziu a ficar ouvindo música em casa, gravando fita. Conforme eu fui fazendo o tratamento, etc., eu melhorei. A música te salvou, então, né? Puta, a música me salvou. Te salvou. A música me salvou. Eu melhorei com esse contexto da doença. Remédio, psiquiatra, tal, mas eu comecei assim, tipo, com algumas aventuras, tipo, eu morava ali numa travessa da Berrine, no Brooklyn. Então, minhas primeiras tentativas. Vou no cinema sozinho. Também já não estava estudando. Minha tentativa é, vou assistir Comando Delta no cinema e vou sozinho no cinema. Eu tinha que fazer isso por mim mesmo. Nada vai me deter. Nada vai me deter. E era uma batalha. Mas ali eu fui ampliando os campos. Fui ultrapassando. Era do Shopping Morumbi, vamos mais longe. Quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de comprar um automóvel. Usado, tal. Um Golzinho usado, beleza, tal. E, porra, naquela época começava a surgir umas puta música do cacete da House Music, né, meu? Aquele berço da House Music ali daquela época que você sabe, 87, 88 era um negócio fantástico. E você, que é até mais novo, talvez não entenda, você ia numa loja de discos, não tinha as músicas. Não tinha, não existia. E aí falaram, olha, tem um lugar chamado DJ Club onde você pode comprar. Né? Aí fui lá, peguei o carro, fui no DJ Club. Beleza. Aqui é o DJ Club e tal. Aqui vocês gravam fita cassete e tal? Gravam. Olha, o que você queria na fita? Quanto custa, tal, não sei o que lá? Queria isso. Se faltar espaço. Posso pôr umas músicas legais? Pode. Tem uns lançamentos, etc e tal. Bacana. Show de bola. Quem que me atendeu era o dono do DJ Club, o Juninho Tonon. Tonon. Né? Já bater na carteira da molecada naquela época, né?
Gravando fita e já batendo na carteira da molecada. Um abraço pro Juninho, adoro você. Aí ele perguntou, o que você faz? Daí eu falei assim, e lá na época, eu tinha voltado a complementar o estudo. Eu parei em 86 e em 87 eu voltei. Certo. Para completar o terceiro ano. Eu melhorei, fiz 18 anos. E, de manhã eu tô estudando. À tarde, nada. Mas eu já voltei para fazer o terceiro ano meio rebelde também. Tá, meio... já não tava muito afim, era só para cumprir tabela mesmo. Pra cumprir tabela, etc e tal. Depois que você passa por uma experiência dessas, cara, você fica meio... Sequelas. Né? Pô, eu queria, imagina, quando eu estudava no momento certo mesmo, eu queria ser engenheiro ou arquiteto. Não tem nada a ver. Olha... Olha o desvio de rota. Não, eu tava me preparando pra isso. Tava indo pra cá, foi pra lá. Eu tava me preparando pra isso. Cara, eu não tenho dúvida, se eu seguisse o rumo, ia fazer vestibular, ia passar, ia fazer engenharia ou arquitetura. Mas eu tinha um sonho de trabalhar com música. Ele ia trabalhar no Odebrecht, já pensou? E trabalhar com rádio, porque eu adorava aquele negócio de rádio. Achava assim, a imaginação viajava. Sim. Achava bacana. Cheguei a visitar rádios na época, visitei a Antena 1, visitei a Jovem Pan, visitei a Rádio Cidade, que eles abriam para visita das rádios. Então eu achava um mundo fantástico. Mas só que era meio assim, pra mim era, trabalhar em rádio é que nem sonho de um garoto querer ser jogador de futebol. Quem consegue? Concorda? Muito distante, né? Muito distante. Aí o Juninho chegou e falou, você tá fazendo o quê? De manhã eu tô estudando. Então, quer trabalhar aqui à tarde? Claro, pra fazer o quê? Primeiro eu falei claro, depois eu perguntei o quê? Pra gravar fitas, que nem vou gravar pra você. Pra lavar uns discos de vinil. Por que lavar disco de vinil? Porque ele era programador do Sweet Love da Bandeirantes. Sim. Programa de música romântica, né? Programa de música black romântica. E ele tinha uma discoteca dele, lá no DJ Clube, na Rua França Pinto, na Vila Mariana. Muito disco, era muito disco. E ele fazia programação. Ele datilografava a programação. O que eu tinha que fazer? Pegar disco por disco daquela programação, procurar o disco, ver se não estava empoeirado, sujo. Se tivesse, tinha que lavar. Aí tinha lá um lavabo lá. Lavava, cacete, secava. Você fazia o programa com os discos mesmo? Já fazia o programa com disco, né? Com disco de vinil. Ah, é? É. Aí, o que eu tinha que fazer? Lavava. Quando eu dava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o boy do DJ Clube pegava os discos que eu punha num case com a programação. Levava pra Bandeirantes. E levava pra Bandeirantes. Quem era o boy? O boy? Não sei. Taíde. O Taíde. Caramba. O Taíde. Sabia disso. E o Taíde morava lá. Lá na Vila Mariana. Lá na França Pinto, onde era o DJ Clube. Ele e uns camundongos lá no quartinho. É incrível, né? Você vê assim, poxa, era o Taíde, né, cara? Que é um cara hoje tão famoso, que tem uma relevância grande na black music, né? Que faz sucesso. Sim. Apresentador de MTV, foi apresentador de TV. Sabe quem é o Taíde? É isso aí. Que fez a dupla com o DJ1, DJ1 e Taíde. Então tá bom, E ali, gravando disco, lavando disco, etc e tal. Aí o Juninho, ele importava discos também. Qual que era o esquema do DJ Clube? Acho que você lembra. Os DJs pagavam uma mensalidade e iam lá para pegar os discos para poder tocar no fim de semana. Tinha muito DJ que precisava de disco nessa... Então ele importava muito disco e também vendia os discos. Aí, caramba, eu sentado lá gravando fita e quando vejo, chegando o disco. Mas assim, Pet Shop Boys, Domino Dancing, tinha uns 30. Aquela quantidade de disco, uma enormidade. Eu falei, o que é isso que tô vendo aqui? Que mundo é esse? Não, mas era um paraíso, né? Era um paraíso. Com certeza. Na época. Aquilo que eu falava, nossa, aquilo que eu ouço no rádio, que é o exclusivo, que eu não sei o que lá, tá aqui, tem 30 discos. 30 chegou, tinha a New World. Era uma loucura aquilo. Aí chegava lá, Boys from Brazil, Taylor Dayne, casa tudo com essa época aí. Sim. Né? Aí chegou Voice in Fashion, Tom Hooker, comecei a chegar. Bom, aí tô eu lá gravando, e os discos lá e tal.
De repente eu ouço uma voz conversando com o Juninho. Falei, pô, conheço essa voz. Cacete. Julinho Mazei. Que ia lá para pegar uns discos para ele poder fazer o programa da Bandeirantes. Sim. Que era o New York Express. Uhum. Que ia sábado à noite na Bandeirantes. É 4 horas de programa. Né? E o Julinho sempre foi o cara dos lançamentos. Sempre foi. Né, da Dance Music. Sempre fazia uns puta programa desde o começo dos anos 80, né? No final dos anos 70 ele já fazia na Transamérica o Big Apple Show, né? Big Apple Show, então. Que é incrível. Sensacional. Nossa, pra época era um... Ele fazia uma locução meio português, meio inglês, uma dinâmica de locução que completamente é algo diferente. Característico dele, sim, né? Sim, sim. É algo muito característico dele. Pô, eu conheci o Julinho, cara, e eu fiz amizade com ele. Aí eu comecei a falar, pô, ô Julinho, eu ouvi essa música, ó, não sei o que, ela tem esse disco que chegou, não sei o que, ela comecei a dar umas dicas pra ele até. Tá. Aí ele, pô, legal. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a levar, era muito disco, eu comecei a levar o case pra ele na Bandeirantes no sábado à noite, pra ele fazer o New York Express. Então esse foi realmente o meu primeiro contato com o ambiente de rádio, que era levar case pro Julinho na Bandeirantes nos sábados à noite. Uhum. Ia lá na Bandeirantes, aí eu chegava até mais cedo. E era engraçado que eu chegava cedo no estúdio. E quem tava lá era o pessoal da Chic Show. É, que eles trocavam horário, né? Fazendo o balanço geral. Tava o Luizão, o Duda, Grandmaster Ney, Natanael. Deixa eu ver quem mais que eu lembro da época. O Luizão também fazia o Breaking Law. O Break. Fazia o Breaking. O Breaking Law. Cara, mas aí, putz, é muito bacana. O pessoal era de uma humildade. Aí lá também conheci lá o Maurício Black Mad, o William da Zimbábue, porque toda a galera do Black tava lá. Fazia um programa na rádio. Acabei conhecendo todos eles. A Band virou aquela grande referência de rádio Black, né? Nos anos 80. Sem dúvida. Todas as equipes tinham um programa lá. Aí o programa andando, daí eu comecei a sugerir uns textos pro Julinho, etc, né? Comecei a sugerir, pô, Julinho, sei lá, pô, New York Express, né? Um trem, um expresso, pô. Vamos simular uma viagem de trem pela América do Norte, etc. Bacana. Daí eu comecei a comprar material sobre Estados Unidos, etc. E comecei a rascunhar uns textos para ele dar uma ilustrada. Aí, pô, legal isso aí, legal. E ele queria me dar moral de alguma maneira, que ele chegou e falou assim, não, vai lá no microfone, fala os resultados, você gosta de futebol, não? Fala os resultados da rodada de hoje. Do nada, dentro de um programa de música. Olha que louco. Você imaginar que 11 anos depois eu ia estar envolvido diretamente em fazer futebol, cara? Não. Tem umas coisas que acontecem que você fala, meu... Olha, você estava indo para engenharia e arquitetura, foi trabalhar nisso, olha o futebol, uma loucura, né? Olha o caminho, a volta. Olha o caminho. Não, e de repente saindo de uma depressão, né, profunda, dentro de casa, você já está num microfone de uma emissora, e né, até eu me pergunto, se não fosse né? a síndrome do pânico, o que será que... talvez eu não estivesse tinha mudado dentro sua desse vida. contexto. É que Deus faz tudo certinho, né? Às vezes tem alguns tropeços ali, mas é que você vai tropeçar aqui, mas para você se dar bem lá na frente. Respeito quem não acredita, meu. Ele não estaria sentado aqui hoje falando Eu não sobre... conheceria o Vadão, por exemplo, né? Então, respeito quem seja ateu, eu acho que, cara... cada um tem sua crença, tem a sua crença, cada um tem o seu modo de ver tudo, mas, bicho, não pode ser tudo coincidência. Não. No meu caso... É um direcionamento de Deus isso daí. E aí o Julinho curtiu, não sei o que lá, daí comecei lá. E eu tinha uma alta, ele me chamava. Não era Sombra, não existia o apelido Sombra. Todo mundo quer saber como é que começou. E eu tinha uma alta, não sei o que lá, falando da rodada do campeonato, sei lá se era brasileiro, paulista. Eu não sei nem se eu tenho isso gravado, capaz de eu ter. Porque eu tenho muita fita cassete de... Muita coisa. Vou ver se até tenho isso aí. Aí comecei a trazer os resultados da rodada, daí ele punha lá outros inserts, que era a Marjorie, que é a irmã dele, falando das novidades nos Estados Unidos. Aquela vozinha bacana que ela tem. A Suzy Mazei, que era a esposa do Julinho também, trazendo algumas outras informações, e música. E aí ele recebeu, nessa época, o convite para ir para a Jovem Pan. Mas muito mais do que ser um apresentador de um programa no sábado à noite, como ele só fazia isso na Bandeirantes, mas para ser um locutor do diário.
para fazer o período da tarde. Sim. Quem ligou para ele foi o Beto Rivera, porque o Beto e o Julinho eram amigos de adolescência em Santos. Acho que surfavam junto, essas coisas. E o Beto ligou, falou, acho que o Arnaldo Sacomani quer conversar com você, que o Arnaldo era o diretor da Jovem Pan. E o Julinho topou a proposta e foi trabalhar na Jovem Pan. No que o Julinho saiu, ele não pôde levar o nome New York Express. Era um nome que ia ficar na Bandeirantes e ficou lá na Bandeirantes. Então, até eu lembro assim. E eu tava trabalhando ainda no DJ Clube, que tinha virado de MC. Sim. Né? Ajudei, inclusive, na produção do primeiro campeonato do JMC que teve. Que o Marlboro venceu, que né? O Marlboro, eu não lembro se o Marlboro venceu esse. O primeiro que teve foi o Marlboro. Mas eu lembro de carregar no meu carro um case para montar lá na Nation, na Rua Augusta, e o Marlboro se apresentou lá. Eu acho que lá na Nation foram as eliminatórias, né? As eliminatórias foram em várias casas noturnas. Exato. E a final, acho que foi no Projeto SP, se eu não me engano. Isso. E o Marlboro ganhou. Mas eu lembro de ter arrumado o case lá pro Marlboro e tal. Aí o Julinho topou ir pra Jovem Pan. Ele topou ir pra Jovem Pan, mas... E lá no Juninho Tonon, eu tinha ficado meio puto com uma coisa que aconteceu, porque um DJ que é muito conhecido de todos nós, no qual eu não vou mencionar, ele pegou os discos, os quais eu entreguei e não devolveu. Não, ele comprou, mas não pagou. Uhum. Você falava com a casa noturna dizia, não, eu dei o dinheiro pro DJ. O DJ fala, não recebi. E sumiu. Aí o Juninho falou, vou descontar do seu salário. Falei, você quer saber então, meu? Tchau. Fui. Tchau. E o Julinho estreou na Jovem Pan. Então, minha função ali era acompanhar o Julinho no sábado à noite, na Jovem Pan. Mas como eu passei várias vezes na Jovem Pan durante o dia e estava sempre perto do Julinho, eu conheci algumas pessoas da rádio. Uhum. Entre elas o Leão, Fernando Leão. Sim, falecido. Que cuidava do departamento de promoção e marketing. Aí ele falou, eu gosto das coisas que você escreve pro Julinho, não sei o que lá. Você não quer trabalhar aqui, na rádio, pra rádio? Departamento de promoção, etc. Fazer o quê? Escreve os textos, você escreve, se precisar, faz pedágio. Aquela vida de fazer promoção de rádio, que é insana. Falei, você tá de brincadeira, né? Você chegar pra um garoto e falar, você quer jogar no São Paulo, quer jogar no Palmeiras, no Corinthians. Você vai dizer não? Na hora, né? Na hora. Mas não tinha nem salário. Era aquele esquema, vai ficando. Aí depois eles registraram. Aí teve aí que vem o apelido Sombra, porque alguém tava precisando de mim e o Tutinho, acho que precisava falar com o Julinho. E quando eu falava do Julinho, já associavam a mim. Cadê aquele carinha lá que tá sempre perto do Julinho? A sombra do Julinho. Sombra do Julinho. E aí virou Sombra do Julinho pra virar só Sombra. Entendi. E aí é que nasceu o apelido. Legal, até legal. hoje, né? Agora vai ser eterno, né? E o Tom Alto é pra poucos, Sombra é pra todos. Verdade. Né? Estádio 97, quem é o São Paulino lá, o âncora? Quem é o cara lá? É o Sombra. Então, o meu nome mesmo é só pra minha família. Sim. E, por incrível que pareça, aqueles colegas, muitos dos quais eu perdi contato em 1986, porque eu abandonei tudo por causa da síndrome do pânico, eu consegui, por coincidências da vida também, retomei o contato com vários deles, por causa de mídia social. Mas ninguém faz associação. Que ele, Sombra... É você, mas eles te conhecem profissionalmente hoje, te ouvem na rádio, mas... Vários. Mas nunca imaginaram... Jamais imaginaria que seria a mesma pessoa. Pô, né? que legal, cara. Então, entre eles é Hilton também. Que legal. Surpresa, né? Júlio, fala aí. Seguinte, Sombra, indo pra parte... Mas as histórias são longas, viu? Aí eu não quero ser o cara que fica só falando e... Não, tá ótimo. E atrapalhando. Acho que todo mundo tá gostando. Eu tô gostando. Não, tá bom, não, Vadão? Tô sabendo de coisas que eu não sabia. Surpreendente, história de vida aí muito bacana. Às vezes as pessoas que nos acompanham aqui, o que você tá falando de questão de como muda, né, a sua vida. Você determina certas coisas, você tem como objetivo coisas na vida, vou fazer isso. Aí acontecem coisas que te jogam para um outro caminho. Totalmente. Só que se você contar
de trás pra frente, você sabe o que aconteceu. Mas a pessoa que vive o hoje, ela pode ficar numa insegurança absurda numa situação dessa. Tipo, nossa, mas eu ia pra lá, ia fazer arquitetura e engenharia, agora eu tô indo... Será que eu não tô fazendo besteira? E aí, a pessoa tem dificuldade. E a vida é assim, né? As coisas mudam muito rápido, né? E falando aí do futebol, Sombra, você que falou que foi de torcida organizada, tudo, queria te fazer 2 perguntas em uma aí. Pra você contar um pouquinho como é que foi a experiência, como é que você entrou na Dragões da Real, como é que foi essa situação. Se tem alguma história, algum dia que você fala, pô, esse dia aqui foi problema, esse dia aqui marcou. E queria também depois saber o que você achou aí do São Paulo investindo e trazendo o Rames Rodrigues, que é um jogador que tem muito nome, né? Um cara muito midiático, é o 10º jogador com mais seguidores na rede social. Ah, é? Do mundo. É mesmo? Do mundo. É o Rames 55 milhões, e poucos né? milhões. Tá atrás de Cristiano Ronaldo, Messi, né? Então é um cara que eu acho que o São Paulo tá apostando nisso. Como é que você tá vendo essa investida do Rames Rodrigues com 32 anos? O próprio Lucas Moura também, né? O Lucas também chegou, mas o Lucas é 4 meses, né, de contrato. É. Mas é bom jogador, acho que para nível Brasil ainda. Bom, primeiro falando a respeito de como eu entrei em torcida organizada, assim como vocês, cara, apaixonado por futebol desde criança. Uhum. Uma das coisas que sempre me fez muito bem e mal foi o São Paulo. Porque quanto mais fanático você é pelo clube... Mais impacto, né? Puta, ele te dá uma alegria que raramente você tem, e ao mesmo tempo, quando não vai bem, ele te joga lá pra baixo, né? Te derruba. Bom, mas eu fanático assim, de ter consciência de acompanhar desde os 5, 6 anos de idade de maneira muito fanática mesmo. Tudo que eu faço, cara, eu vou de cabeça. Sua família toda é São Paulina? Não. Casa? Não? Minha mãe não liga pra futebol. Tá. Meu pai, ele nunca foi um cara muito fanático por futebol, mas ele era simpatizante da Portuguesa. Ah, é? Porque eu sou de família, por parte de pai, portuguesa. Certo. Mas ele nunca... Ele chegou desde que eu era pequeno. Falou assim, se você vai torcer para um time de futebol, você tem que torcer pro São Paulo. Ele não admitia qualquer outra hipótese. Entendi. Não admitia. Porque ele via o São Paulo como um exemplo na época, sabe? Vamos entender o contexto da época? Puta, tinha acabado de construir o Morumbi. Era um time que tinha uns dirigentes muito, muito bons mesmo, né? Era um pessoal diferente no comando. Do São Paulo era diferente de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians e o Palmeiras eram clubes mais populares, né? E o São Paulo tinha um outro nível que o meu pai falava, não, vai torcer pro São Paulo. O São Paulo tinha uma fama de time elitizado. E era. Né? Naquela época. Como o Fluminense era no Rio de Janeiro. Entendeu? Isso. Era mais ou menos Porque o São Paulo deu origem após o paulistano terminar lá no... Então, é a sequência, né? Então, a origem do São Paulo é a união do futebol do paulistano, não do paulistano, mas os remanescentes do futebol do paulistano, porque o paulistano tá ali no Jardins, beleza, tá lá. Com o Clube Atlético das Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras. Uhum. Outra coisa. O paulistano era vermelho e branco e o Clube Atlético das Palmeiras preto e branco. Com a junção dos dois, vermelho, branco e preto. Veio o tricolor. Que também são as cores da bandeira do estado de São Paulo. E aí veio a história do tricolor, né? Bom, então, na época, o São Paulo era um exemplo de administração. E o meu pai é sempre uma pessoa muito reta, cara. Então, por exemplo, no Palmeiras e no Corinthians, apesar de serem times de massa e de grande torcida, mas os escândalos eram, já na época, aos montes. O Corinthians tinha péssimos dirigentes, o Palmeiras também chegou a ter péssimos dirigentes. Assim. Imagine hoje. Não, mas foram escândalos maiores, né? Jordão Bruno Sacomani, você lembra, né? Pai, inclusive, do Arnaldo Sacomani. Sim, pai do Arnaldo Sacomani. Ele protagonizou um dos maiores escândalos assim da presidência do Palmeiras em todos os tempos. Né? Mas isso aí é assunto para outro dia. Certo. Coisas que depois viriam acontecer no São Paulo também. Sim. Mas na época não... No contemporâneo. Mas na época não era. Então, me tornei um São Paulino, assim, cara, fanático a ponto de... Se tava chegando perto uma final, a semana já era um caos para mim. Na cabeça.
ansiedade, etc. Tá vendo? A ansiedade sempre presente na minha vida. Né? Mas eu gostava de futebol. Puta, e o colorido das arquibancadas era um negócio sensacional, né? E eu achava... Entrada em campo dos times era um negócio, puta, que você esperava. Você ia lá pra ver o time entrar em campo. Era um espetáculo à parte, cara. Aí eu falei, puta, é legal essa torcida Dragões. É legal, achava legal as bandeiras e tal. E ela era nova, né? Foi fundada em 84. E eu me tornei sócio logo em 84. Bem ali no comecinho eu me tornei sócio. Aí eu passei a curtir demais aquela coisa dos jogos, né, meu? Puta, pintar bandeira, encher copo com farinha branca, que tinha uma época que o São Paulo entrava em campo, era tudo farinha, né? Tudo farinha branca, que era pra simular, na verdade, o que se falava... Do pó de arroz. Do pó de arroz. Do pó de arroz. Porque, né? E, puta, era sensacional aquilo. Era sensacional, muito bacana. E os rolos de papel higiênico e cacete, era uma festa tremenda. Tinha já, na época, aqueles que queriam ir lá na corda brigar. Olha aí, Vadão, olha aí que beleza. Né? Agora, briga nunca foi do meu instinto e nem do meu porte físico. Então, o que eu vou fazer na corda? Brigar. Pode ir lá correr. Não, patético, cara. Só pra vocês entenderem, gente, vocês que são mais novos aí, a corda era a divisão das torcidas de um time para o outro, isso lá no Morumbi, né? Normalmente no Morumbi. E ficavam os policiais, né? Porque atrás da arquibancada, também era dividido. Sim. E era ali que tinha as brigas. Mas também na arquibancada também lá tinha. Lá em cima também tinha, mas... Era dividido com uma corda do primeiro ao último degrau, né? A torcida de um lado para lá e a mesma corda do outro lado ali. Então no meio ficavam os policiais. Só que era muito próximo. Era o quê? A distância de o quê? Uns 5 metros? Isso aí. Muito próximo. Então, pô, você se xingava ali, você tocava coisa nos outros. Pô, acho que teve jogo, que a distância entre as duas torcidas era, no máximo, a distância desse estúdio aqui. Verdade. E com os policiais ali no meio. E os policiais tudo enfileirado lá no meio. Cara, e se assim, se um lado decidisse quem invadiu o outro... Não tinha policial que ia segurar. É como, né? Uma fileira de policiais. É que na época a polícia era mais respeitada. Sim. Hoje, se você não bota uns muros lá de metal... E as pessoas também não eram tão violentas, né? Também não eram tão violentas. Então, a tolerância aumentou muito, né, cara? Então, assim, esse lance da torcida era muito legal, cara. Pô, e... Às vezes... Ia lá, puta, vamos comprar pano, vamos comprar tinta, tecido, né? Pô, e passei a viver isso nos momentos de folga. Da rádio? Não, da rádio não, da minha vida de estudante. Rádio, né? Isso foi antes da rádio, verdade. Mas você continuou, depois que você entrou na rádio, você teve que se desligar um pouco da torcida, né? Porque não dava para fazer as duas coisas. A partir do momento que eu comecei a trabalhar em rádio, registrado em 1989, larguei tudo. Não dá. Tudo abandonado. É o que ele falou, que eu prestei atenção no que ele falou, que ele é um cara que tudo que ele faz na vida, ele faz... Focado, 100% intenso, focado. Você vai focado e... Aí como você teve essa aí, você falou, não, opa, agora isso aqui não vai dar mais, agora eu vou nesse caminho aqui. Não. Aí chega. Aí, pô, fica brincando de torcida e... Tô trabalhando em rádio, cara. Você tá de brincadeira, vai ficar em torcida. Não dá. Não dá, né? Então, foi assim que aconteceu de eu entrar para Dragões. Agora, no caso vamos voltar agora ao papo do Rames Rodrigues. Das contratações aí do São Paulo, né? E o Lucas. Cara, é assim. Vamos lá, do ponto de vista financeiro, eu entendo que pelo que está sendo divulgado, não são valores extraordinários. Vamos falar aí que um patamar aí de 800 mil a 1 milhão mês. Os dois? Cada um? O Rames Rodrigues... Não, sim, mas... o Rames Rodrigues saiu os valores que eu tive acesso, você não pode falar com mais precisão, você é São Paulito, mas pelo que eu vi são 19 milhões de reais por 2 anos. Você dividindo ali dá uns 790 mil por mês. É muito pouco, muito Ele pouco. tem, se não consta, também tem um bônus de 500 mil dólares a cada 12 jogos completados. Ele vai ter um bônus para saber se ele vai ter condição física de ter várias partidas. O valor muito razoável. Tem muito pé de rato ganhando isso hoje aqui. O Tabata ganhava 500. Tem muito pé de rato ganhando isso aqui hoje sem ter feito uma Copa do Mundo. Como palmeirense, de verdade, eu
Eu procuro lá no canal, procuro o Vadão que me acompanha lá, eu procuro ser bem franco e verdadeiro e, tipo assim, se eu tiver que falar mal alguma coisa, eu vou falar. Eu acho uma puta aposta. Eu acho. Sem dúvida. 32 anos. Eu acho. 2 anos de contrato. Cara, qualquer jogador hoje que você joga for até os pagar... 34. E o valor que você paga a qualquer jogador. Então, assim, o James Rodrigues é um pacote de 2 jogadores médios. 2 médios. Cara, um Alisson e um, sei lá. Vai. Mas o São Paulo tava com o Éder até dezembro. O Éder, cara. Quanto o Éder ganhava? O Éder, se eu não me engano, ganha 700, 800. Então, é melhor pagar 700 por Éder. Pode dar errado o James Rodrigues? Pode. Todo jogador é Todo um risco. pode dar errado. Todos, mas... Mas é uma boa aposta, num valor... Então, acho que bom. assim, pelo contexto técnico que ele pode agregar... Pode entregar, né? Eu acho uma aposta sensacional. Porque assim, o São Paulo é um time que eu entendo, ele tem garra, tem organização e tem velocidade. Hoje ele tem velocidade, ele não tinha, hoje ele tem. O Dorival tem essas características. Ele tem essas características. O que falta no São Paulo? Técnica. Com a chegada do Lucas e do James Rodrigues, aí eu entendo que funciona, pode, teoricamente, funcionar bem. O Lucas são 4 meses de contrato, mas vamos entender. Ele não está sendo emprestado por time nenhum. É ele se emprestando. Ele é dono dos seus direitos. Talvez ele, a família... Ele tem 30 anos. Ele, a família, talvez queiram ainda continuar mais lá fora. Mas esses 4 meses são ótimos. Sabe por quê? É meio que uma degustação aí. Vai bem? Será que vai bem? Puta, vai bem? Legal. Lucas, agora você vai pra onde? Vou assinar um contrato, chega lá em janeiro. Vou assinar um contrato com Los Angeles, Orlando, sei lá onde vai. Tá bom, vai lá. Beleza. Mas se você tiver tido uma boa passagem aqui, ele pode, de repente, não só querer ficar, dependendo do contexto, do que acontecer nesse contrato, pode falar, porra, meu, olha o que tá acontecendo, meu. Olha o que tá acontecendo. O que é esse o que tá acontecendo? Não sei. O futuro a Deus pertence. Não sei o que pode estar acontecendo. Né? Ou, de repente, pode ser bom, ele vai... matou a vontade? Ficou lá morando em Miami? Ficou morando em Los Angeles? Matou a vontade? Não sei lá. Com 32, dependendo do que ele fez aqui nesses 4 meses e do que vai fazer nesses outros 2 anos, amanhã não tenha dúvida que ele volta. Para encerrar aqui. Para encerrar aqui. O que eu seria muito contrário é se ele só quisesse encerrar aqui com 34 anos, 33. Aí eu acho um puta de um, assim, tipo, não vem me dizer que ama. Essa coisa, eu amo São Paulo, é muito subjetivo, etc né? e tal. De amor. Pô, aí. ama, vem agora que você tá vivo. É agora que você tá bem, né? E que Ama, nós estamos vem precisando, agora. né? É o momento que o São Paulo tá precisando, né? Eu acho que... Agora, tem um porém aí. Quanto tempo tem o Lucas e o Rames pra ritmo de jogo, condicionamento físico e condicionamento técnico e com entrosamento? Na verdade, eles não têm, né? Não tem. Porque o jogo contra o Corinthians é dia 16 agora? Mas tem muito torcedor do São Paulo que tá visando o seguinte, não, esses caras foram contratados pra jogar contra o Corinthians. Não. Talvez nem jogue. Talvez jogue Não pouco pode tempo. levar por aí. Não pode levar por aí. Sabe? Se ficar com essa pressão na cabeça do Dorival, que eles têm que jogar porque eles têm que jogar, e se eles não tiverem condição de já jogar? vai queimar um cartucho na largada, né? Não pode. Né? E você viu que mesmo sem eles, o confronto contra o Palmeiras, que pra mim é o time, se não tecnicamente, mas como time é o melhor do Brasil, as atuações de São Paulo mostraram que sim, dá pra eliminar o Corinthians sem ter o Lucas e o Rames. Sim. Dá no Morumbi, com a pressão da torcida, eu acho que é totalmente viável. E o Corinthians tá com uma perna só agora, né? O Roger que a outra Guedes, perna foi embora, né? O Roger Guedes. Então... Que é o principal fazedor de gols. Exatamente. Embora o Renato Augusto ele tenha feito 2 gols no São Paulo. Sim, mas eu acho que o Roger tem feito a diferença no Corinthians e vai fazer muita falta agora. E para o São Paulo isso aí vai ser uma vitamina boa, né? O cara não estar, né? O São Paulo vai para cima com força total. Agora, São Paulo e Corinthians, cara, é assim.
tem ali uma coisa que acontece também que favorece o Corinthians, que, bicho, não sei se é no astral, sei lá o que é. É o Triângulo das Bermudas. É igual a gente contra os caras, mano. É inacreditável. É o Triângulo das Bermudas. O Palmeiras contra o São Paulo... Cara, é incrível. Tem momento que o São Paulo era melhor. Tá, mas esse momento aqui, o São Paulo é melhor que o Palmeiras hoje? Vamos falar historicamente. Historicamente, o Palmeiras sempre sofreu contra o São Paulo, que sempre sofreu contra o Corinthians, que sempre sofreu contra o Palmeiras. Isso, e o Santos sofrendo com os 3. Levando bordoado de todo mundo. Então esse triângulo aí, mas é uma verdade. Isso não tem como descartar, porque dá a impressão que baixa um negócio ali. O Sombra falou, tem alguma coisa ali que... Não é? Tem uma energia que vem, sei lá. Qual é o estádio? Não ganharem uma dos caras lá no campo deles. E o Palmeiras já ganhou 6 vezes. Você sabe que eles sempre têm, assim, na maioria das vezes, eles tiveram um auxílio extra. Sim. O do brasileiro teve, esse ano foi feio. Pênalti lá, o gol do Caleri, sei lá. Nem sempre foi. Sim. Mas em alguns momentos foi. Sim. Foi. O quer não, a gente sabe, meu. O juiz, quando apita lá, é caseiro. Sim. Né? O próprio corintiano reconhece isso, gente. Os mais... O pessoal lá humano na rádio, a Lelê, falando, tomara que a família Oliveira apite, tomara que o Klaus, eles são fãs do Klaus e da família Oliveira. Por que eles são fãs dele? Aliás, estava aqui agora há pouco, antes da gente começar a gravar, estava o Loeblin. Conheço o Alfredo. Estava participando de um outro podcast aqui antes de começar o nosso. E eu vou deixar já uma pergunta para vocês irem pensando aí para a gente falar no final, em cima de tudo isso que vocês estão falando. Vamos supor que o VAR não existisse. Tá. Ou que o VAR existisse desde o começo. Quais os times que teriam menos títulos na sua prateleira? Se o VAR existisse sempre. Flamengo e Corinthians. O Flamengo, então... Eu não preciso nem pensar. Eu ia deixar pro fim, mas vocês não precisaram nem pensar. Já mataram de cara. Mas olha, eu vou falar um negócio. Eu gosto muito de ver jogos antigos. No YouTube tem uns jogos antigos, assim. Eu vejo, às vezes, até melhores momentos de jogos que o São Paulo perdeu. Mas é pelo contexto da época, a moldura, a torcida. Eu acabo vendo. Aí eu fico vendo e falo assim, cara, como que o juiz validou esse gol? Como que ele validou? Sabe? Então tinha uns lances assim que você falava, tudo bem, você não tinha um ângulo do VAR, mas você fala, nossa, muito escabroso. Tem umas coisas meio, né? E convenhamos, principalmente sem o VAR na época, não é falar São Paulo, Palmeiras, grande e o pequeno só se ferrava. Só se ferrava. Pô, eu lembro nos anos 80, se um grande ia jogar a final do Paulista contra o pequeno, os 2 jogos eram na casa do grande. Só nós conseguimos apanhar pro pequeno. Com os 2 jogos aqui em São Paulo. Né? Mas era bom o time, né? O time da Italiana era muito bom, né? Era bom. Bom é o time que ganha. Mas o Palmeiras não era ruim. O Palmeiras era muito bom. O Palmeiras era bom, aquele Palmeiras. Que, cara, nós perdemos para nós mesmos. A pressão dos anos na fila. Isso aí que nós perdemos. E essa pressão aí que bateu forte. Mas a gente sabe muito bem que o Palmeiras, quando vai decidir contra um time maior, com um time igual do tamanho dele, é melhor do que você decidir contra um time menor. Sim. Isso aí você sabe que a gente... Mas isso aí, nós já tínhamos perdido pro Guarani também. Em 78. Nesse caso foi um jogo no Morumbi e outro em Campinas. Mas nós já tínhamos perdido. Depois perdemos de novo para Inter de Limeira. E vamos combinar que o Corinthians só não perdeu em 77 também, porque foi uma armação gigante ali, porque o time da Ponte era bem melhor do que o do Corinthians. E a Ponte ia ganhar aquele campeonato. E teve a expulsão do Rui Rei. Teve a expulsão do Rui Rei, que depois de 2 meses foi jogar no Corinthians, né? Então muita cara de pau, né? Mas... Essa questão que você falou de pressão, eu vejo isso no São Paulo hoje. Sim. Assistindo a final ano passado contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que eu fui no jogo. Cara, total. O São Paulo, assim, não é de zoação. Tanto é que eu até falo que no Morumbi parece que o Palmeiras não joga. O Palmeiras entra no Morumbi, parece que os caras... Fica tudo engessado. Ganhamos alguns jogos lá, que teve virada, ganhamos 3 jogos, 4 jogos nos últimos anos aí. Mas o jogo decisivo, até que na primeira final do Paulista, a gente não jogou nada. A gente tomou 3-0 e o Veiga fez o gol. Mas esse dia no Allianz, o São Paulo, cara, os caras só caíam e não jogavam. O São Paulo tava travado, a bola queimava no pé. Queimava. Você vê o jogador pegar a bola e tocar pra fora, eu olhava assim e falava, caraca, mas os caras tão literalmente... travados. E aí teve outra final contra o Independente Del Valle, que todo mundo já... dava o São Paulo como campeão. Cara, você fosse a final... Mas ali foi nítido, contra o Del Valle, que tipo...
as pessoas estavam falando, nós vamos enfrentar o Del Valle, mas não conheciam o Del Valle. Não conhecia. Mas o Del Valle é bom. Mas deveriam, né? Que tanto é que pode ser adversário do Palmeiras. Aí, o Del Valle, ele ganhou do São Paulo, ganhou do Flamengo. Eliminou o Grêmio. Corinthians duas vezes. Isso não é coincidência. Não é um time bobo, não. O time, ele era muito mais rápido e muito melhor tecnicamente do que o São Paulo. Muita gente falou, nossa, puta, perdeu pro Del Valle. Faz parte da brincadeira da zoeira. Mas, cara, tecnicamente, fisicamente, melhor que o São Paulo. Um time melhor. Mais Pelo ajustado. menos aquele São Paulo do ano passado era melhor. Com a ideia de futebol. Pô, imagina, o São Paulo não vê a bola, né? E quando o Rogério caiu, você gostou? Ou você não... Cara, assim, eu tinha uma crença de que assim, o elenco que o time é tão ruim que nem um treinador daria certo. Mas chegou num ponto em que você vê que o Rogério não colabora. Não colabora. E aí você fala, cara, puta, vai ter que trocar. Sim. É com dor no coração, mas olha, Rogério, com dor no coração, mas cara, tamo vendo, cara, a associação sua com os jogadores não vai bem, o time não flui. Tudo bem, eu acho que o elenco tem problemas, é fraco. E eu desconfiava que nenhum outro treinador fosse conseguir dar jeito no São Paulo. Mas, cara, o Dorival... O Dorival já tinha passado pelo São Paulo, né? Já. Em 2017, quando tava pra cair, né? Com o Tava com o Hernanes, salvou o São Paulo ali. Mais o Hernanes, acho. O Hernanes Verdade. O Hernanes jogou muito aquele. Ele fez uns 10 gols. Um monstro, 11. um monstro. Foi um absurdo. Acho que ele foi mais protagonista dessa vez do que... Da outra vez ele jogou muito também, quando ele tava aqui. Só que dessa vez ele pegou a bola... Não, daqui. Foi. Daqui, eu vou resolver porque essa da primeira parada. vez o Hernanes tinha outros jogadores importantes no time. Sim. Dessa vez ele veio, cara, só tem Mané aqui. Puta, vamos ter que resolver. E resolveu. E resolveu. Aí já agora, na terceira passagem, aí ele não tava bem Não, fisicamente, aí acabou o jogador. O jogador acabou. O jogador não tem Tanto que ele físico, aposentou. não joga. Foi pro Parou esporte, mesmo, né? Ele foi parou, pro né? esporte ainda. Passou lá, né? Passou. Mas o Dorival, ele tá vivendo um momento legal na carreira dele agora, foi campeão da Libertadores, ganhou ano passado também com o Flamengo lá, a Copa do Brasil, né? E tá num bom momento no São Paulo. Mas o Dorival é bom para ele, porque eu acho ele um bom treinador, mas ele tinha aquela fama de treinador tampão, sabe? O time tá caindo, chama o Dorival. Ele vai, mantém o clube na Série A, aí, puta, no começo do ano seguinte, tira o Dorival e coloca outro. Aconteceu isso no Palmeiras também. Ele estava no Palmeiras. 2014. Ele salvou o Palmeiras de cair, entendeu? Ele salvou o Palmeiras na última rodada. Na verdade, quem salvou o Palmeiras foi o Santos, né? lá contra o Vitória. Mas tudo bem, o Dorival era o técnico. Ruim, e depois, surpreendentemente, no começo da temporada, aparece o Oswaldo de Oliveira no Palmeiras, que não tinha nada a ver com o Palmeiras. E tiraram o Dorival, cara. Não entendi nada também aquilo. Então não dá pra entender por que o Oswaldo sim e o Dorival não. Exatamente. Onde o Dorival é melhor do que... Ele ser onde que o Oswaldo é melhor que o Dorival? Ele ser descartado no Flamengo da forma com que ele foi, cara... Foi o fim da picada. Assim, né? mas tava na cara... Mas tava na cara. Eu tenho amigos flamenguistas, eu falei assim, mano, vocês estão fazendo uma cagada tão grande. E sabe por que descartaram? Porque os dois jogos, as duas finais, o Flamengo, ele teve dificuldades. Teve. Só que é final, Tanto né? na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Flamengo teve dificuldades. Contra o Corinthians e o Atlético do Paraná. Mas, cara, você não pode descartar todo o campeonato por causa do comportamento numa final. Não dá. E uma final é uma final, não é um jogo qualquer. É um jogo que você aspecto vai ter dificuldade, porque né? o outro que está do outro lado também está muito bem preparado, seja quem for, entendeu? Chegou na final. E o flamenguista, ele tem na cabeça hoje aquele time de 2019 que ele vai ter de referência para o resto da vida. E não é bem assim, as coisas não são assim. Não. E mesmo aquele ano, o Flamengo também, ele venceu aquela Libertadores, faltando 5 minutos para acabar o jogo, com erro do zagueiro também. Porque o Flamengo também não jogou mais bola do que o River. Não. Entendeu? Não, porque ele tava na mão do River. Tava na mão do River. Claro. O cara fez uma merda lá na zaga lá, o Gabigol fez o segundo gol e, porra, acabou. Mas assim, o Flamengo não foi tão... Ele foi espetacular no Campeonato Brasileiro, né? Ganhou com sobras. Assim, aí, na semifinal beleza. também, contra o Grêmio, né? Com o Grêmio 5 também. 5x0, acho tal. que foi o jogo da volta. Mas a final da sobrou. Libertadores em si não A foi final, aquela facilidade. Então o flamenguista tem isso aí. Porra, eu acho que foi uma puta bobagem, entendeu? E não pegar o Dorival, e o São Paulo pegou e tá Graças se a dando Deus bem, eles mandaram embora, perderam 4 títulos. Pois é. Perderam 4 títulos. 4 títulos. Perderam o Carioca, perderam Não é? Recopa, Foi. perderam o Mundial de Clubes, Recopa, Supercopa do Brasil, Palmeiras. Foram Exato. 4 seguidos. Pensou?
Aí não tem português que aguente, né? Aí a sogra ficou dodói de vez, né? Aí foi embora mesmo de vez. E agora fica pegando esses encrenca aí, Vitor Pereira, encrenca, Sampaoli. Ninguém suporta o cara. Ninguém suporta, cara. Ninguém suporta. Onde ele passa é problema. Isso é verdade. E graças a Deus que a gente não trouxe ele, né? Porque tava por um fio de vir pro Palmeiras, né? É mesmo? Sim. Sim, quando ele saiu do Mano Menezes saiu. Mano Menezes saiu. Ele era o número 1. O nome com mais cotado. Ele fez uma reunião com o Palmeiras lá com o Gagliotti. Inclusive foi a única barrigada que eu dei no canal até hoje, que eu tenho um canal do Palmeiras, né? Que aí ele confirmou que ia vir pro Palmeiras no São Paulo. Ele confirmou, tudo, falou beleza. Foram redigir o contrato. Quando foram levar o contrato para ele no outro dia, ele... Então, mas eu queria saber por que você demite tanto treinador. Queria saber também não sei o quê. Aí começou a botar mais coisas, aí não deu certo. Aí mas ele tava por um cara fio tá do aqui, Palmeiras. Aí ele não veio, aí trouxeram o Luxemburgo. Aí o Luxemburgo fica ali, coloca a base pra jogar, o Palmeiras ganha o Paulista e aí depois chegou o Abel Ferreira. Então, entendi. Graças a Deus. Você imagina se ele chega, ele começa a apontar, quero esse. Não, e a sorte do Palmeiras é que o Ramírez não quis vir. Também não quis vir. Também, né, que foi pro Internacional, foi um fiasco, né? Miguel Ramírez. É. Foi um fiasco. Se ele viesse, não era o Abel que ia estar aí. Não. Exatamente. Você acha que a gente tinha ganhado que ganhou? Teria. É. Poderia ter ganho o título, porque time grande, tudo, você chega, você vai chegando nas competições. Só que essa hegemonia, 8 títulos em 2 anos e meio, cara. É. Não dava. Então, aí entra de novo aquele negócio que você tava falando no começo, de como tem coisas que acontecem, o Abel Ferreira nunca... O famoso Amales que vem pra bem, O Abel Ferreira nunca tinha ganhado um título na carreira. Nenhum. Tava no PAOK. Tava no PAOK da Grécia. Aí ele, eu vou. A mulher não queria, as filhas não, a família não. Ele falou, eu vou. Aí, ó. E falando em final, campeão, tal, papapá, mata-mata ou final pra você? O que você gosta mais? Mata-mata? Ou final? Ou pontos corridos. Ou pontos corridos. Cara, assim, o São Paulo ele foi muito bem sucedido nos pontos corridos, né? Sim. Ele conseguiu o tricampeonato brasileiro nos pontos corridos. Mas o único time no Brasil a conseguir 3 campeonatos seguidos de verdade. Né? Assim, na sequência. E quando começou os pontos corridos, foi em 2002, e logo na sequência o São Paulo ganhou 6, 7, 8, eu tinha uma tendência de falar, puta, legal, né? Bacana. Até porque se faz o pontos corridos faz um quê de justiça. Ele é mais justo, né? Com certeza. Ele é mais justo. Ele é mais justo. Se você tá falando de justiça, o pontos corridos é legal. Mas se você falar de emoção... A final é insuperável. Mata-mata e final é insuperável, né? É insuperável. Até porque, pra história, depois, você tem um jogo final pra passar, onde existe o apito do árbitro, todo mundo saindo correndo. Com pontos corridos, você não tem a mesma... Não tem a mesma graça, né? Não tem a mesma graça. O Palmeiras, o último brasileiro, entrou campeão. Que o Inter empatou com o América. Então fica meio assim... A gente foi pro jogo. É inegável que o palmeirense, como o São Paulino lá atrás, ficava feliz de ser campeão dos pontos corridos. Mas a alegria e a explosão do apito final de uma final é... eu também acho. Também concordo. É diferente. Mas a justiça vale, né? A justiça você tem que pensar pelo lado da justiça. Até pra isso tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. Sim. E outro componente importante também é que acho que a Copa faz muito sucesso porque é a oportunidade de um time inferior vencer um time. Mas tiraram essa oportunidade, né? Você acha? Eu acho que tiraram, porque aquele lance do gol fora fazia muita diferença. Fez muita diferença para que times pequenos, sem expressão... Eu não tenho uma opinião, sabia? Também é difícil, fez uma diferença para que times sem expressão fossem campeões e chegassem longe na Copa do Brasil. Hoje, isso já não existe mais. Essa regra é pior pro time inferior, concordo. Exatamente, com certeza. Pior, porque se o time pode empatar em tese, 1-0, 2-1, classifico, agora já não, né? Entendeu? Nós fomos eliminados pro Asa de Arapiraca, entendeu? Nós tivemos campeões aí, o Santo André foi campeão no Maracanã em cima do Flamengo, o Paulista de Jundiaí também foi campeão. Então são coisas que você não enxergaria no cenário de hoje, com uma regra de hoje. Esquece, isso não ia acontecer nunca. Verdade. Então eu acho que tiraram a possibilidade dos times menores disputarem e chegarem na cabeça ali. Inclusive na Libertadores também não tem mais, né? Na Sul-Americana também não, né? Que eu saiba gol fora. Não, então tiraram o gol fora. Gol fora não... Eu sei porque é porque eles estão... Na Europa tiraram. A gente não disputa, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Nunca despreze, viu? Que você nunca sabe quando vai ter que... É verdade, é verdade. Você sabe que eu pensei isso ontem, cara? Porque ontem eu tava
lá no prédio, tava ouvindo as pessoas, porque o Corinthians estava jogando, não, anteontem, né? O Corinthians estava jogando contra o Sul-Americano. Sul-Americano, e os caras gritando, horrores. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, pro torcedor, ele fala assim, tipo, que eu vi um desprezo pela Sul-Americana dos caras, você tem que nem jogar essa porcaria aí, que não sei o que agora... Tô tudo lá gritando, claro. tal. E se for passando de fase, então... No ano passado, o São Paulo fazendo uma comoção enorme na final. Aí eu me lembrei de 2010, né? Que a gente teve muito perto de uma final de... A gente num momento ruim ali. Perdemos pro Goiás, ganhamos lá. Puta, perdemos aqui. Felipão, né? A gente perde de uma final. Então é o momento, né? Que você fala. Nunca despreze, porque gira muitas coisas e... Muito dinâmico. Muito dinâmico. Bom, galera, a gente tem muita coisa para falar com o Sombra ainda, mas ele tem um compromisso, ele não vai poder ficar o tempo que a gente gostaria, então eu já vou até te pedir aqui para você voltar uma outra vez para a gente, parte 2, porque eu acho que cabe. Tem muita coisa legal para a gente falar. Eu sei que você tem um compromisso aí, a gente está estourando no tempo, mas tem algumas perguntas aqui que a gente não vai poder deixar de fazer, né? O jogo da sua vida, como torcedor, a sua maior alegria e a sua maior tristeza. E o seu São Paulo de todos os tempos? Vamos lá. Eu acho que a maior sensação de alegria, cara, eu acho que foi 2005 contra o Liverpool. Aquele jogo que o Rogério pegou tudo, né? Até pensamento. Mas eu acho que foi 2005, cara. Teve muito, assim, título é título, né? Você acha mais expressivo até do que com o Barcelona, que foi o primeiro Mundial do São Paulo? Eu acho que pelo sofrimento do jogo. Ah, tá. Foi muito sofrido, né, cara? Foi muito sofrido. Foi o sofrimento do jogo. Porque contra o Barcelona, o São Paulo, apesar de quando foi jogar contra o Barcelona, você fala, puta, a gente vai jogar contra o Barcelona, eles tinham um timaço na época. E você fala, pô, nós somos brasileiros, vai jogar com esses caras aí, nós vamos tomar um pau. Aí chega lá e vai bem no jogo e vira o jogo. Vira o jogo, né? Você tá ganhando e tal. Contra o Milan, a mesma coisa, né? Aí você fala, pô, temos um bom time. O São Paulo jogando de igual para igual, bacana, e ganha. Gol espírita do Miller, né? No final ali. Não é? Aquela coisa. Nossa, cara. Bate nele. Gol de bunda, não foi? É. Aí, cara, o Liverpool foi um espanco, né? Foi. Um espanco. E você ficava toda hora falando, agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou. E eles tiveram 3 gols anulados. 3. E depois você vai analisar, você fala, realmente... Não, assim, não tinha VAR na época. Não tinha, mas você analisando ali conforme, falou assim, caraca, mano. O árbitro, o bandeirinha, era o bandeirinha, era bom demais. Que não era o nosso caso contra o Manchester, né? Porque o Alex fez um gol legal e aí deram impedimento e não tava impedimento. Mas é aquela coisa muito... Não, o Alex tava um pouquinho. Tava um pouquinho atrás. Muito mas é o que o Sombra falou. Assim, não foi muito claro que ele tava... O sofrimento foi muito grande, né, Sombra? O Rogério, foi a melhor partida do Rogério da história? Não, você acha de jeito nenhum. Pode ter sido a que resultou na mais importante, mas a melhor do Rogério, de jeito nenhum. O Rogério teve uma no Chile que foi fantástica. Eu lembro. O Rogério teve algumas outras. Teve uma vez contra a Portuguesa, lá em Rio Preto, se eu não me engano, foi uma coisa mágica. Outro dia eu estava assistindo também uma atuação do Rogério que foi uma coisa impressionante. No Morumbi também. Não foi. Teve muitos jogos melhores do Rogério. Muitos jogos melhores. Mas essa atuação resultou num grande mundial, título. né? Então, um título mundial. Em 2005, a maior emoção foi devido à partida. Exato. Mas certamente, São Paulo... O Rogério teve umas... se for ver, o Rogério no mínimo 5, 6, 7, 8 jogos melhores do que aquele. E aquele... a La Valdívia, né? A rivalidade da fera... Assim, o dia mais triste, assim, como torcedor, um título que você perdeu, alguma coisa que aconteceu, um jogo assim que você lembre que te deixou muito puto, muito triste, decepcionado, talvez. Um título que deixou triste. Não necessariamente título, pode ser um jogo normal, alguma coisa que você esperava demais. Algum momento assim que te deixou realmente triste ou decepcionado como torcedor. Eu já tive bravo no estádio 97 já, viu? Os abafos que você faz lá. Já. Cara, é assim. Eu não sei se eu tenho algum jogo que eu possa ver a maior tristeza. Mas eu acho que existe um período que é a maior tristeza, que são os últimos 10 anos. Entendi. Acho os últimos 10 anos do São Paulo uma tristeza. Como entidade, como instituição. Acho que e dentro daquele conceito que teu pai te passou quando garoto, do São Paulo referência,
e você vê hoje a bagunça que é complicado. Eu imagino Exato, que isso seja uma decepção, né? Eu vejo a criançada fala assim, não, porque o Lucas é meu ídolo. Eu falei assim, puta, legal, né? Porque pra geração dele o Lucas é ídolo. Cara, é muito pouco perto daquilo que era o São Paulo, né? Sim. Muito pouco. Eu comecei a assistir futebol em 71, né? Copa do Mundo 70, 71, comecei a acompanhar, ir no estádio, tal, com meu pai, com meu padrinho. E o São Paulo sempre foi a casca de ferida do Palmeiras. Sempre, sempre, sempre. Lembro que ia ter jogo com o São Paulo, puta, era o Toninho que ia jogar centroavante, ele não tinha jogo que ele não marcasse com o gol contra o Palmeiras. Era um sofrimento. Pedro Rocha, era foda, era difícil jogar com o São Paulo. Cara, teve um São Paulo e Palmeiras, que aquilo foi aquele de 78, que foi jogado em 79, semifinal do Paulista, você devia estar lá. Tava, gol do Serginho. Gol do Serginho aos 13 do segundo tempo da prorrogação. O empate era do Palmeiras. Incrível. Palmeiras ia pra final. Palmeiras ia pra final com o Santos. A torcida do Palmeiras já tava gritando, ai, tá chegando a hora. A torcida do São Paulo já tava vazando. Eu não gritaria, não. Falta um gol de vantagem. Gol do Serginho no Gilmar. Você sabe que aquele gol foi uma das maiores alegrias que eu tive no futebol? É mesmo? Porque eu tinha 9 ou 10 anos, eu tava ajoelhado, assim, com um rádio, assim, em cima da cadeira da cozinha. E o meu pai tava na cozinha do lado e falou assim, calma, o Serginho tá jogando, já já ele faz. Olha, profecia, hein? Maior artilheiro da história de São Paulo, né? Você acredita nisso? Mas sei lá, deu 10, 15 minutos depois o Serginho fez o gol. E foi um jogo muito equilibrado, né? E o Palmeiras, depois daquele... Muito. Ainda meteu uma bola na trave do São Paulo. Entendeu? Depois que o São Paulo fez o gol. Olha o tamanho da... Mas olha que engraçado, né? Porque se você for ver o confronto direto, tava vendo esses dias, parece que tá empatado. É bem empatado, parelho. Um jogo aqui pra cá. Bem parelho. Mas, em mata-mata, a gente Não, mas tem mesmo uma assim, ampla mesmo desvantagem. em vitórias, por muito tempo, São Paulo teve muito mais do que o Palmeiras. O Palmeiras deu uma equilibrada agora. Nos últimos anos. É, deu uma verdade. equilibrada, mas sempre foi São Paulo assim. perdeu muito no Allianz, né? Muitos jogos. O São Paulo teve Demorou assim, muitas vitórias na frente. Aliás, o Palmeiras tem poucos times que têm mais vitórias. Acho que é só o Internacional e o Cruzeiro que tem mais vitórias do que o Palmeiras. O Cruzeiro tem uma ou duas e o Inter tem umas 10. O Inter tem umas 10. O Inter, nós somos freguesaço do Inter, principalmente no Beira-Rio. Ruim de ganhar lá. Tem time que é complicado, né? Ruim de ganhar lá. São Paulo tem algum que... Ah, merda do Corinthians. Acho que o Corinthians é o único. É o único, o Corinthians? Que tá acima. Que eu saiba. Que faz um ano eu fiz um levantamento lá. Acho que o Corinthians era o único. Tá acima. Sabe um time que o São Paulo, se eu não me engano, é parelho? O Bahia. É mesmo? Ele não vai entender. Acho que é o Bahia. Ainda vou fazer essa estatística aí para saber. Né? Pelo menos aqui de São Paulo, saber quais são. Sei que para Carioca a gente não perde de nenhum. Nenhum. Entendeu? Só perde pro Internacional e pro Cruzeiro. Somente. E o São Paulo de todos os tempos? Vamos lá. Times. Zete. Zete? Ô, louco. Ó. Surpresa, hein? Zete? Zete. Eu também acho o Zete mais goleiro. Embaixo dos 3 paus ali, o Zete, eu acho mais... O Rogério foi mais emblemático, né? Sim. Não tem a dúvida. O Rogério fazia gol, Mas, né, cara, também... Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que Sim. é. Se você acha que é o Rogério, puta, você tá votando também corretamente. Sim. Não é o Toinho, né? Não é o Toinho. Zete, com certo contragosto, Cafu. Oscar Dario Pereira e Leonardo na lateral esquerda. Mineiro, Raí e Pita. Nossa. Miller, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Pedro Rocha ficou de fora. Quase. Não, mas eu tenho uma... Eu fiz a minha aqui também. Eu vi fiz o meu aqui, tem os Eu tenho os reservas. o seguinte, eu voto em jogadores que eu vi jogar. Tá. Tem um critério aí. Tem um critério, beleza. Porque se eu fosse colocar os de maior relevância... Aí você ia pôr o Leônidas, né? Aí dá, né? poderia ter Fred Rache, Frederich, Canhoteiro. o Pedro Rocha, que foi eleito pelo Pelé como o melhor, que ele já viu. Canhoteiro. Aí tem Canhoteiro, eu não vi. Meu pai falava que era Mas, demônio. cara, se alguém me chegar e falar, não, olha, não é Zé Sérgio, é Canhoteiro. Olha, não é Serginho, é Leônidas. Não é Raí, é Zizinho. Cara, beleza, confio em você. Meu pai falava que o Canhoteiro era o demônio. Porque quem viu todos é que pode dizer. Sim. Eu não vi. Eu fiz a minha seleção aqui dos que eu
que eu achei, que eu vi jogar. Todos que você falou estão aqui, tá? Mas os que não estão. Na lateral direito, eu gostava muito do Zé Teodoro, achava um bom jogador. Excelente. Muito bom. Cicinho também, mais recentemente, tá? E teve aquele Zé Carlos que foi pra Copa, lembra? O Galo lá. Sei. Também foi um bom jogador. Ele sumiu. Esse daí também foi pra Copa, desapareceu. Largou o futebol dele cara, lá e o São Paulo sumiu. aconteceu na vida dele depois da Matonense de um jeito que você fala, como assim, né? O Brasil tava tão mal de lateral, o São Paulo trouxe ele da Matonense e conseguiu ir pra Copa. Foi pra Copa do Mundo. Eu coloquei o Lugano aqui também, entre os zagueiros, Oscar Dário Pereira, claro, primeira linha, primeira escala. Aliás, acho que é a melhor dupla de zaga que eu vi jogar. Eu vi o Luiz Pereira, que era muito bom, vi o Figueroa, que era fantástico, mas assim, dois caras no mesmo nível, assim, Oscar e Dário Pereira, acho que foi a melhor dupla que eu vi jogar. Era incrível, realmente. Na lateral esquerda, você falou Leonardo, eu tinha colocado aqui o Serginho também, que foi pro Milan, monstro. Monstro. Serginho era monstro. E o Júnior, né? Júnior lateral, que foi campeão do mundo Nossa, também. Nossa, lateral esquerda do São Paulo teve muitos monstros. Jogou no monstros, Palmeiras e também foi foda. Eu coloquei o Chicão. O Chicão tava no meu time, Chicão sabia? Jogava muita bola, era pau pra qualquer obra, dava porrada, jogava. Era um cara que... O Chicão tava no meu melhor. Mas depois com o surgimento do Mineiro, o Mineiro do Mundial, fez gol no Mundial. Não, o Mineiro jogava muito, cara. Nossa. Aí eu coloquei Pedro Rocha e Gerson, que eu vi o Gerson jogar Você também. viu, né? Também, o Gerson era fora do comum, né? O Gerson era canhota, era bravo. Raí e Kaká, coloquei também o Kaká. O Miller sem concorrência, né? Porque o Miller era monstro, né, cara? O Miller foi melhor que o Raí. Sem dúvida. Foi. O Miller mais inteligente. Jogando bola era muito bom. O Miller bom, era muito inteligente. Um cara que parecia que tinha olho nas costas, entendeu? Ele tinha percepção de jogo. Absurdo. E ele, quando ficou mais velho, ele se adaptou. Se adaptou. Isso que é a grande diferença, né? Que você vê o Messi jogando. Lógico que o Miller não é o Messi, obviamente, o Messi é muito melhor. Mas eu tô querendo dizer assim, um jogador, você percebe quando ele é muito bom, quando ele perde alguma coisa da carreira e ele continua sendo competitivo. Por exemplo, o Kaká, quando perdeu velocidade, praticamente acabou. Ele não jogou. O Miller... E ele continuou sendo decisivo, se reinventou, né? Que é o meu medo no Lucas. O Lucas é um jogador que sempre precisou de explosão física. Ele pegava a bola e tum. Você vê a Marta jogando agora na Copa do Mundo. Ela não tem mais, cara. Sabe? É difícil isso. E o Miller, ele teve no Palmeiras em 96, com isso daí que você falou já. Sem aquela explosão, mas com a inteligência. A inteligência de pegar, já saber onde tocar, tal. Pá, fora de série. Aí, centroavante, coloquei o Careca e o Serginho. Ou o Serginho e Careca, sim. Não sei. Quem votou em o Careca também está completamente correto. Né? E teve mais aí também. Depois teve França, que eu achei puta jogador também. Dodô, só fazia golaço. Luiz Fabiano. E o Zé Sérgio também aqui. Meu ponto esquerdo era o Zé Sérgio. O Zé é fantástico. Cortador, driblador. Você chegou a ver o Zé Sérgio? Não. Jogava pra caralho. Ele lembrou daquela partida contra o Soter. Nossa, ele deu um baile no Soter. Você não lembra do lateral do Palmeiras? Não lembro. O Soter. Não, tem coisa que eu apaguei do meu HD. Era o lateral direito contra o São Paulo naquele jogo lá. Era o Soter. Naquele jogo de 78? Era o Soter. Não era o Rosemiro? Não, era o Soter. Será? Na minha cabeça era o Rosemiro. Acho que não era o Rosemiro, não. Eu vou até olhar depois. Vamos olhar. Mas Vadão, acho que era o Rosemiro. eu vou fazer uma pergunta rapidinha pro Som, porque ele tá com o horário, né? Sim, estourando o horário dele. Desse elenco atual do São Paulo, 3 jogadores que você fala, não, esse aqui não dá. Esse aqui eu vejo e me dá dor de cabeça. Do elenco? Do elenco, que você fala, não, esse aqui não tem condições. Não, do elenco? Raí Ramos. Esse lateral que veio do Ituano aí. Não sei nem quem é esse aí. Não, também não sabia. Né? O Nestor às vezes me faz pensar assim. Porque parece que ele acha que joga mais do que joga, não é não? Ele me passa a impressão. Apesar que o Nestor contra o Palmeiras, no Allianz Parque jogou muito, cara. Nossa Senhora. Que fase. Que fase. Nessa Copa do Brasil foi difícil. Cara, mas assim, o Rato também é estranho, viu? Wellington Pior Rato. que o Alisson, você acha? Você acha o Dorival, ele redescobriu o Alisson. Ele conseguiu ajeitar ali, né? Porque com o Rogério Ceni era deprimente, cara. Nossa Senhora. Não, porque com o Rogério Ceni, o Alisson tinha que jogar de ponta. Nossa. Não tem o menor gabarito pra jogar de ponta. O Dorival descolou o Alisson agora de segundo volante, cara. O moço tá bem, meu. Ele tá bem. Ele jogou contra o Palmeiras, segundo volante. O Alisson é aquele que veio do Grêmio. Tá. Mas o Alisson também me fazia ter dor de cabeça, cara.
Jogando na ponta, pelo amor de Deus. E aquele que tá agora no Atlético também, que puta, era uma insistência do Rogério. Igor Gomes. O Igor Gomes. Sombra ficava mal. Cara, é assim. Eu não preciso falar mais nada, é só assistir. O Igor Gomes, só vê-lo jogar. Ele era muito sem brilho, cara. Ele era muito apagado, cara. Não. Você falou do Mineiro. O Mineiro tinha uma característica de um jogador que, tipo assim, ele faz o torcedor gostar do cara. Porque o cara é um lutador. Eu acho que o problema não era a falta de brilho. Ele tinha brilho, ele corria. O problema é que, assim, na hora que tinha bola no pé. Esse era o grande problema dele. Eu sou um puta jogador, bicho. Ele não tem um drible. A hora que a bola chega pra mim é que é um problema. Ele não tem um drible. Ele não tem uma assistência. Não tem nada, cara. Ele é um corredor. Certo. Tá certo. O Sidão era tão ruim assim mesmo? Ruim. Torcedor de São Paulo. Ruim. Acharam um goleirinho bom, e aí? Você viu aquele o Rafael é bom. E você viu aquele outro que tá no Botafogo, também era de vocês, né? PR era. E não foi aproveitado. Tá dizendo lá. que a Fiorentina vai fazer uma proposta pro Botafogo agora. Agora vocês contrataram o Rafael, eu lamentei muito mentalmente. Porque eu sabia que ele era... É bom jogador, que ele é bom goleiro. Bom goleiro. É um goleiro... Tava na reserva, né, do Atlético. Falei, acertaram agora. Ele é melhor que aquele goleiro. Não, o goleiro do Atlético é muito fraco, aquele cara. O Everson. Não. Meu Jesus, olha o que ele tomou ontem do Veiga. Concordo, fraco. Aquela bola ali... Pegável, o goleiro ali... Bem pegável aquela bola. Caiu lento. Bom, Sombra, então você promete que volta aí pra gente falar do estádio, falar da rádio, vamos falar de música, vamos falar de gravadora, como é que era, como é que não é, se ainda recebe os caras, divulgador, ainda tem aquela chatice de receber divulgador, mostrando aquelas músicas ruins, querendo que você toque, né? Era assim antigamente, eu sei porque eu fui divulgador também, eu levava Vamos deixar em suspense. Levava cada puta bosta pras rádios, pros caras tocarem, então isso aí a gente vai falar num outro dia. Te agradecer demais aí, eu sei que você tem compromisso. E convidar mais uma vez a galera aí para essa festa do dia 12, que vai ser sensacional, Experiência 80 lá na áudio, todo mundo convidado. Tava em segredo, mas agora o Sombra já falou, os DJs vai ser o Vadão, Cadico e Domênico Gato, os três tocando muita coisa legal, diferente, coisas que vocês não ouvem nos bailes normalmente, tá bom? Não chegue lá achando que vai ouvir o Silent Morning, que vai ouvir o Technotronic e o ABBA Dancing Queen. A gente vai estar tocando coisas bem diferentes que você vai se surpreender. Não menos sucesso. Não menos sucesso do que tudo isso que eu falei, mas coisas diferentes que você não ouve em lugar nenhum, você vai ouvir na Experiência 80 agora no dia 12 lá na áudio. Ingressos na ticket360.com.br. É isso aí, Sombra. Obrigado mais uma vez, te agradeço de coração. Vou pegar uma carona com você para Paulista agora. Vamos embora. Então demorou. Só agradecer aqui o Barmoca, o Mr. Austin lá do meu amigo Tobias. Bondioli Sublimação é o rapaz que faz nossas canecas aqui, também faz camisetas em sublimação, tudo que você quiser de brindes personalizados ele está fazendo. E também a Sampo Etiquetas Adesivas do meu amigo Marco Cabrini, mais uma vez com a gente aqui no podcast e no Play. Suas considerações finais para encerrar a brincadeira. Obrigado, Vadão. Mais uma foi um vez, prazer, Sombra. Muito obrigado. Valeu. A gente aguarda você em uma outra oportunidade. Vadão. Foi muito bom ter você aqui. O convite já está feito para uma próxima. Não, a gente vem para segunda, terceira, o que precisar. Fechado. E agradecer você que esteve conosco durante esse 4º episódio do Play Podcast. Se inscreva no canal, se puder divulgar para os amigos. A gente agradece bastante. Aqui está na descrição. Você que quer ser um parceiro aqui do canal, você entra em contato com a gente. E você também encontra a gente em todas as redes sociais e também nas plataformas de áudio como a Deezer, Spotify. E muito obrigado pela sua presença. Deixe seu comentário, que é muito importante. E muito obrigado, Sombra. Valeu, obrigado a vocês. Só falar de rádio aqui, vamos falar de rádio, que tem o Energia na Veia todo dia, né? Isso. Na Rádio Energia 97, de domingo a domingo, né? Isso. Sempre das 7 às 10 da manhã. E o Estádio 97, de segunda a sexta-feira. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, e também tem as transmissões de futebol, seu time do coração aí, sempre representado por um torcedor como você. É isso aí, gente. Valeu. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Valeu.